Custo de vida, emprego e desemprego, cesta básica, tarifas públicas, salário mínimo. Agora, na Brasil Atual, a análise do DIEESE. E nós vamos conversar com Fausto Augusto Júnior, diretor técnico do DIEESE. Bom dia, Fausto, bem-vindo. Bom dia, Rafael. Bom dia a todos. A gente vai falar com o Fausto sobre o salário mínimo, que ainda não foi reajustado. A área econômica de Lula, chefiada pelo Fernando Haddad, quer esperar até o dia 1º de maio, segundo a imprensa, feriado do Dia do Trabalhador, para reajustar o salário mínimo nacional para R$ 1.320. Esse assunto, porém, ainda não está definido nas discussões do gabinete presidencial e sem o novo reajuste, o valor do mínimo se mantém em R$ 1.302, que foi estabelecida via MP pelo ex-presidente Bolsonaro em dezembro do ano passado. De acordo com a equipe técnica do Ministério da Fazenda, a equipe do Haddad, o adiamento do reajuste do salário mínimo se deve a um erro de projeção do orçamento de 2023 entregue por Bolsonaro. Fausto, isso significa que aquela promessa do governo Lula de retomar uma política de valorização real do salário mínimo está adiada até o mês de maio? Como é que você avalia essa situação? Bem, Rafael, nós estamos aí no 10º dia, 10 dias aí do governo Lula, e no meio de tudo isso a gente ainda teve os dilemas e o ataque à democracia no domingo. É claro que tudo isso, de certo modo, atrasa as negociações, as discussões que precisam ser feitas em diversas políticas, entre elas, uma das principais, é a política de valorização do salário mínimo. Está marcado para a semana que vem já um encontro entre as centrais sindicais, o Ministério do Trabalho e o próprio presidente Lula, em que a questão do salário mínimo vai ser tocada, vai ser discutida. É importante que o salário mínimo tenha uma política de valorização e que essa política de valorização não seja uma política de valorização anual, ou seja, que cada ano se discuta, mas que você tenha claramente para todos os atores sociais, econômicos, os trabalhadores em geral, as empresas, o próprio governo, uma política que você saiba todo ano quanto que o salário mínimo vai subir. A legislação coloca que o salário mínimo obrigatoriamente tem a recuperação da inflação e cabe aí sim, por um ato do governo federal, em discussão com o Congresso Nacional e negociação com a sociedade, redefinir esses patamares. O salário mínimo ele impacta diretamente a sociedade como um todo e estão embaixo desse valor mais de 60 milhões de pessoas. Só de dependentes, só de aposentados e pensionistas, nós estamos falando de quase 25 milhões de pessoas que recebem um salário mínimo. Mas o salário mínimo impacta diretamente a vida do trabalhador CLTista, ou seja, os trabalhadores da iniciativa privada que ganham o piso. Ele referencia também os valores de salários de trabalhadores de contrapop, de trabalhadores autônomos, de trabalhadores domésticos principalmente, ou seja, ele é um preço importante da economia. Por isso que o diálogo ele é bastante significativo e precisa ser feito. A discussão do salário mínimo essa semana ela acaba tomando relevância porque a gente teve aí o anúncio do índice do INPC da inflação de 2022, que ficou aí em 5,9. Com o reajuste, que saiu de 1.312 para 1.302, feito ali no final do ano passado pelo governo Bolsonaro, você teve um aumento de 7,4% acima em geral, que significou um aumento acima da inflação já de 1,5%. O orçamento, na negociação que aconteceu ali na questão do orçamento secreto no final do ano, na reorganização da PEC do teto de gasto, a PEC aí a PEC da transição, já estava prevendo um salário mínimo de 1.320, o que daria um aumento real aí da ordem de quase 2,8%, 2,7%. Então, quando a gente vai olhando os debates e os números que estão postos na mesa, é isso. Nós já temos um salário mínimo hoje de 1.302, que garante um aumento real de 1,5% em cima da inflação apurada, e você teve um acordo ali na PEC da transição de um recurso que deveria ser aportado no salário mínimo para chegar a 1.320. De alguma forma, esses são os números que estão postos na mesa. Agora, isso vai ser objeto aí de discussão e de negociação dentro do próprio governo, mas com a sociedade como um todo e com as centrais sindicais. Pois é, Fausto, porque parece que a equipe econômica diz que esse aumento para R$ 1.320 ia acarretar
num impacto no orçamento superior àquilo que foi conseguido pela PEC da transição. Mas também existem pesquisas, existem cálculos, se eu estiver errado você me corrige por favor, Fausto, mostrando que esse aumento no valor do salário mínimo ele reverte para o próprio governo com o aumento da arrecadação. Apesar de ser um valor muito pequeno, unitariamente, R$18, isso significa também um incremento da massa de dinheiro que circula na economia e o retorno para o próprio Estado pela cobrança de impostos. É isso, Rafael. Então, quando a gente fala de aumento de salário mínimo, a gente não pode fazer uma conta reta, simplesmente quanto que ele custa mais. Os números anteriores indicavam alguma coisa em torno de um aumento de cerca de 5 bilhões, ali essa diferença entre o 1.302 e o 1.320. Né? O governo está falando agora entre 7,7 e 8 bilhões a mais custando este aumento. Só que essa conta é uma conta direta, ou seja, quanto o governo vai gastar ali com o INSS, principalmente, né, com o pagamento de benefícios, e não traz essa conta a questão de quanto que se coloca mais na economia. Então, por exemplo, se você colocar os chamados 1.302, está jogando na economia cerca de 70 bilhões de reais a mais na economia. Se você colocar o 1.320, você vai girar em torno de 83 bilhões a mais de recursos na economia. Tudo isso significa o quê? Isso significa, pelo menos ali, a gente estima um aumento de arrecadação tributária, no geral, aí pegando todos os três entes, União, Estados e municípios, um aumento de arrecadação da ordem de 8 bilhões. Ou seja, só o aumento previsto no salário mínimo de 1.302 para 1.320, ele aumentaria a arrecadação num valor, inclusive, maior do que o problema aí que o governo está identificando em torno de 7. Agora, é claro, esses 8 não vão todo para o governo federal, ele está distribuído na economia como um todo. O debate da discussão do aumento do salário mínimo ele é importante porque ele mexe com um preço fundamental da nossa economia, que é o salário, que é o piso salarial. E o piso salarial faz colocar mais recursos para gerar na economia, faz as pessoas poderem comprar mais. E quem ganha salário mínimo não compra, não põe dinheiro em Miami, não faz aplicações financeiras, ele compra comida, ele compra itens muito básicos, que comumente, inclusive, são produzidos na nossa própria economia. Isso faz com que a economia gire mais, as pessoas compram mais, as empresas produzem mais, os empregos crescem e, objetivamente, melhora a condição dos mais pobres. O debate sobre que o mais pobre precisa voltar para o orçamento, de certo modo, é um pouco disso que nós estamos falando. Um olhar mais cuidadoso com relação à questão do salário mínimo passa por compreender que a questão do salário mínimo não é só uma questão de custo, ele é uma questão de oportunidade econômica que vai gerar mais economia, que vai fazer a economia crescer e que vai também gerar mais arrecadação para o próprio Estado. Agora, Fausto, esse encontro que você está falando para a gente que vai acontecer com o governo federal, centrais sindicais, enfim, ele pode já definir as formas ou as regras que fariam, enfim, a organização dessa política de reajuste real do salário mínimo. Isso precisa passar pelo Congresso Nacional ou o presidente Lula pode estabelecer isso por decreto? Não, são duas coisas diferentes, né? Assim, você começa um processo, como aconteceu no primeiro governo, um processo de negociação. Qual vai ser a nova regra do salário mínimo? O salário mínimo vai subir pela inflação, mais o PIB de 2 anos, mais o PIB per capita, mais o PIB de 5 anos. Qual é a referência da nossa economia que deveria criar uma política que garantisse que todo ano o salário mínimo fosse valorizado acima da inflação? Vamos lembrar que com o fim da política do salário mínimo no governo Bolsonaro, basicamente o salário mínimo ficou estagnado na recomposição inflacionária. Aumentar o valor do salário mínimo é algo importante. E agora, é claro, essa é uma discussão da sociedade, porque é um preço significativo da nossa economia. Essa negociação ela acontece e aconteceu naquela época entre o movimento sindical, o governo, e aí você vai estabelecer esses parâmetros, né? Na verdade é uma fórmula. Uma fórmula, uma vez estabelecida, ela precisa virar um projeto de lei. Esse projeto de lei ele vai para o Congresso Nacional e aí é lá, certamente no Congresso Nacional, que essa discussão é feita, né? O Congresso Nacional é a casa das leis, é uma política que se transforma numa lei, então não é um momento específico, ela vai se transformar numa lei e essa lei deveria nortear
tempo definido ou de maneira indefinida as regras de valorização do salário mínimo. A própria MP, né, que foi o que o Bolsonaro mandou para o Congresso Nacional, dos 1.302, ela é também votada pelo Congresso Nacional. Então, o Congresso Nacional sim se posiciona, é a casa do povo, é a casa das leis, e de alguma forma este acordo, que é um acordo social feito entre o movimento sindical e o governo federal, pode e deve se transformar numa medida provisória num projeto de lei e vai ser sim discutido na Casa Legislativa. Perfeito. Agradecer a participação de Fausto Augusto Júnior, diretor técnico do Diese, falando aqui sobre a situação do salário mínimo na primeira semana do governo de Luiz Inácio Lula da Silva e a expectativa para os próximos anos. Fausto, muito obrigado pela tua participação, um abraço para você, a gente continua em contato. Um abraço, bom dia a todos novamente. Bom dia. Falamos com Fausto Augusto Júnior aqui no Jornal Brasil Atual. Estamos apresentando Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.